A paz do Senhor, meus queridos irmãos. Está começando aí mais um momento aqui com jovens, aqui na IADEC Web Rádio. Eu estou aqui com o Davi. A paz do Senhor, Davi. A paz do Senhor, irmãos. Estou aqui também com o irmão Renan. Paz do Senhor, paz do Senhor a todos. É isso aí, queridos. Para vocês que estão nos acompanhando aí no nosso canal do YouTube, seja bem-vindo. Que o Senhor possa te abençoar nesta noite com a palavra maravilhosa aqui para o teu coração. Esta conversa importante aqui. Nós vamos estar falando aí com o tema, né, focado aí no mundo e as suas concupiscências, né? E é um tema importante, né, Davi, para a igreja, né, para os jovens, né? Eita, glória a Deus. Então é isso aí, queridos. Estamos aqui com o irmão Renan. Nós vamos estar conversando aí hoje. E para você que está aí no YouTube, deixa seu like aí, querido. Se inscreve aí no canal, tá bom? Para você estar sempre recebendo aí nossos vídeos, nossos temas, né? Que é muito importante para a tua vida. E para os irmãos que estão nos acompanhando aí também na IADEC Web Rádio, aí no nosso aplicativo da IADEC, ou também no site isaiasmariano.com. Deus abençoe vocês, queridos. Sejam bem-vindos. A paz do Senhor Jesus. Fica com a gente aí, viu? Temos uma palavra, um ensinamento, uma conversa maravilhosa para o teu coração, que hoje você é nosso convidado, em nome de Jesus. Olha, ditado. Pega a Bíblia e senta no sofá e vai ver com a gente. É isso aí. Vamos estar fazendo uma oração aqui, queridos, para estarmos iniciando. E logo após vamos estar fazendo a leitura da palavra do Senhor. Amém? Glória a Deus. Pediu o Davi para estar fazendo esta oração. Aleluias. Ó Senhor meu Deus, muito obrigado, meu Pai, Aleluia, por estar aqui mais um Senhor dia Jesus. presente nesse local. Glória a Deus. Ó Senhor, vai abrindo Senhor, nossas Deus. mentes, as mentes dos nossos ouvintes, meu meu Deus, Pai, ilumina para que nosso nós coração. podemos, meu Deus, não só estar ensinando, aprender também, conosco, a cada dia mais, meu Deus, sobre o seu amor. Senhor, Fala, eu sou pecador, todos nós somos pecadores, mas com a sua palavra, meu Deus, sabemos o que é vida. Aleluia. Amém, glória a Deus. Aleluias. É isso aí, meus queridos. Vamos estar fazendo aqui a leitura da palavra do Senhor. Se encontra na epístola de João, né, uma carta, né, de João, 1 João, capítulo 2, versículo 15. Vai dizer assim a palavra do Senhor: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Glória a Deus. Aleluias. É isso aí. Esse tema é um tema que fala bastante, né, na escola bíblica dominical, tanto dos jovens, né, como dos adultos também, né? Você que é o superintendente, né, da escola bíblica dominical, esse tema é importante para a vida do cristão, né? O mundo e as concupiscências do mundo, né? Sim, é importante porque a concupiscência, né, ela está em nós. Uhum. É o pecado, né? Isso. A carne. E nós estamos no mundo. Então são dois desafios que nós precisamos encarar, entender e tentar passar por todo esse processo até a volta de Cristo Jesus, né? É interessante, uma coisa que eu sempre falo aqui, né? Até porque o próprio Senhor Jesus mesmo, né, falou, né, em oração, falou não, ele estava orando, né, a Deus no João 17,
E ele dizendo ali, ele orando ao Senhor, ele disse, né, que ele vai, né, ele está saindo do mundo, ele está indo para Deus, e que nós estamos ficando aqui no mundo, mas nós não somos daqui do mundo, né? E ele orou, ele pediu a Deus não para tirar a gente daqui, né, mas para nos livrar do mal, né? Porque tudo que tem nesse mundo é mal, né? Sim. Aí foi que o Espírito Santo de Deus entra. Para nos ajudar. E João 17, né, a oração sacerdotal de Jesus, talvez um dos textos mais cheios de poder, né, se assim a gente pode classificar. Há no texto, né, assim como você diz, Jesus ele compartilhando, né, do que há nele, né, com nós no texto de João. Jesus ele vai dizer isso, né? Ele trabalha a seguinte questão: olha, eles vão ficar no mundo, mas eles não são do mundo. E aí Jesus ele acrescenta duas coisinhas no João 17, que uma é que ele diz o seguinte: olha, Pai, assim como aquela glória que eu tinha, que o Senhor me deu, agora eu dividi um pouquinho com eles. E aí Jesus diz: olha, eu fiz isso para que, assim como eu e o Senhor somos um só, para que nós e eles sejam também um só. Então, assim, é o que Jesus vai dizer: olha, vocês estão no mundo, vocês vão viver no mundo, mas vocês não dependem do mundo, vocês não são o mundo. Então esse é um desafio. Esse é o grande desafio que nós temos, né? Meu Deus. E nessa uma dúvida surgiu aqui. Essa oração aí é aquela oração do Getsemane? É antes um pouco. Antes um pouco, né? Eu já ia comentar aqui. Eu ia falar, não, João estava lá dormindo. Nessa oração, João estava lá dormindo, mas ele mesmo assim... Não, é antes um pouco. É uma das orações. Tem um livro de um ex-papa, né? O Joseph Ratzinger. Hoje ele é reconhecido como um dos maiores teólogos vivos, né? Ele escreve muito. Ele escreve um livro dele, uma série, né? E ele fala sobre o livro, sobre a oração sacerdotal de Jesus. Quem puder depois compartilhar da leitura, é uma leitura satisfatória, né? Qual o nome do... É Joseph Ratzinger. Depois eu vou escrever nas minhas palavras. Depois a gente passa aí pro Isaías Mariano e ele lança lá na descrição do vídeo. E coloca aqui Joseph. Quase uma língua estranha, né? Se falar duas vezes, cara, entra em mistério, mas amém. E João agora ele traz esse tema aí também. Ele novamente traz esse tema a respeito do mundo, né? Jesus ali estava dizendo em forma física, né? Eu vou deixar eles aqui no mundo, mas João aqui já estava dizendo de outra forma, né? Para a gente não amar, né? Amar o mundo e nem as coisas que há no mundo. Aí ele detalha 3 coisas aqui, né? Que a gente vê que ele detalha aqui 3 coisas, né? Que há no mundo, né? Que no mundo tem. No mundo tem concupiscência da carne, concupiscência dos olhos, né? E a soberba da vida. E tudo isso aí não é do Pai. Essa concupiscência da carne aí e concupiscência dos olhos é a mesma coisa, assim? Então, são distintas e não são, porque acaba fazendo uma junção. A gente tem que considerar também que no Evangelho de João, capítulo 17, a gente tem um contexto, né? A gente tem um contexto do Jesus orando, né? Jesus se santificando, Jesus santificando o povo. Na Epístola de João a gente tem um outro contexto, pós-Jesus, né? Onde o povo está em uma perseguição e é onde o povo ali não tem a pessoa física de Jesus. Tem que viver pelo Espírito, né? É o fato de crer. Quando João trata essa questão da concupiscência dos olhos e da carne, né? A carne, concupiscência é desejo. Concupiscência é prática, né? Prática de algo que vai nos alimentar. Então,
João trata isso, olha, vocês têm que tomar cuidado, porque o mundo, o que o mundo vai oferecer? O que o mundo te oferece? O mundo no sentido amplo, né? O mundo ele vai te oferecer prazeres, o mundo vai te oferecer conforto. Por exemplo, nós trabalhamos para adquirir uma casa, para adquirir um carro, para adquirir um bem, para fazer uma faculdade, para conseguir um bom emprego. Então, o que a Bíblia ela vai sempre trazer, olha, isso é importante, mas o amor de vocês não pode estar nisso, porque isso é passageiro. O texto de João ele vai tratar isso. E o interessante é que na epístola aqui, o contexto, é bom a gente às vezes falar um pouco do contexto, é que o contexto aqui é de uma igreja perseguida. O contexto aqui é de uma igreja que está sofrendo o martírio. Mas é mesmo, né? O contexto aqui é de uma igreja que está passando por perseguição, onde o povo era levado para o Olimpo, né? Para lá, para os leões, e eram estraçalhados vivos. Aí João diz, olha, a soberba da vida, não amem mais a vida do que a Deus. Por quê? Porque isso tudo passa. Verdade. Tudo é passageiro, né? É passageiro. Rapaz. E essa questão aí a gente vai lendo assim, a gente até se esquece, né, do contexto, o que eles estavam vivendo ali na época, né? Hoje tá tranquilo, né? Assim, as perseguições que a gente sofre são perseguições espirituais, né? Do maligno contra a nossa vida, né? Então, assim, eu digo assim, tá tranquilo, porque você olha, você tem tudo de bom ao seu redor que atrai a sua carne, né? E que você te leva, né, a pecar. Na época deles aqui, quando você olha esse contexto aí, né, você imagina, poxa, como que é difícil você crer diante de uma situação dessa. Entendeu? Você vai morrer, você vai crer em algo que vai te levar à morte, que vai te matar. E aí que está a questão da soberba da vida. Você vai amar o quê? E assim, eu costumo dizer que hoje talvez nós estejamos passando por um período mais difícil do que aquele. Porque ali era mais ou menos assim, olha, o evangelho era pregado assim, ó, aceite Jesus e seja perseguido para a morte. Verdade. Hoje não, hoje a gente prega de uma outra perspectiva. Muda a sua vida para melhor. Aceite a Jesus e tudo irá se transformar. E aí esse que é o perigo, né? Hoje, como você mesmo diz, nós vivemos uma guerra espiritual. Só que a questão espiritual é o seguinte, tem muita gente que aquela questão dos olhos, né, que é a concupiscência dos olhos, Jesus vai dizer lá que os olhos ele é a nossa lanterna, os olhos ele é o que enxerga, né? Tem muita gente que está com a lanterna e com os faróis apagados. Verdade. Em meio a uma batalha espiritual. E jovens, né, hoje em dia, é preciso ficar atento. Por quê? Porque o nosso inimigo, ele é sorrateiro. E nessa questão de a gente imaginar ou criar uma perspectiva de que não, hoje a gente está vivendo maravilha. Pelo contrário, hoje nós estamos sendo bombardeados a todo momento. Por exemplo, tem jovens que vai optar por estar ouvindo o nosso podcast, mas vai ter outros que vai estar ouvindo uma outra coisa. E às vezes essas coisinhas elas vão caminhando. E o nosso inimigo, ele aparentemente não, mas ele está um passo na nossa frente. Primeiro, ele tem um tempo ao seu favor, porque ele é condenado eterno. Então assim, para ele tanto faz. Ele não tem preocupação em derrubar um jovem no começo da sua caminhada, porque para ele derrubar ele no começo ou no final da sua caminhada, para ele tanto faz. Então ele vai se utilizar dessas formas. Então quando João diz que a concupiscência dos olhos e da carne ela é algo que nós não devemos amar, e aí usa-se outro versículo de Cristo, né, quando Cristo diz, olha,
aonde estiver o seu coração, aí está o seu tesouro. E aí talvez essa deveria ser uma pergunta que a gente faz: onde está o nosso coração? Verdade. É até importante. Eu estava lembrando, eu só não vou me lembrar agora onde está essa passagem, né? Acho que Paulo fala igual uma irmã lá da nossa igreja, irmã Beatriz, ela disse: tá na Bíblia, irmão. Tá na Bíblia, tá aqui na Bíblia. Tá aqui na Bíblia. Digita aqui no Google aí que você vai achar. Aí que Paulo vai dizer, rapaz, nossa, fugiu da mente agora. É fogo. Que Paulo vai dizer para ter cuidado, né? Para não começar no espiritual, né? E morrer carnal, não começar a sua jornada bem firme e terminar na carne, né? Tem que tomar todo esse cuidado aí. E o diabo tá aí para tentar te fazer isso aí mesmo. O diabo tá aí para te tentar, para tentar fazer você pecar, você errar, para você acabar na carne, né? Que é amando a carne, né? Que é o contrário disso aqui que João tá falando, pra gente não fazer, que é não amar o mundo e nem as suas concupiscências, né? Tudo isso daí vai passar. Isso eu lembrei agora, eu não li para poder vir para cá hoje, mas eu já li uma grande parte desse livro, é do C.S. Lewis, Cartas do Diabo ao Seu Jovem Aprendiz. É meio que um trocadilho. É interessante a linguagem do livro, que ele vai narrar o diabo pai, né, o chefe, ensinando um diabo estagiário como desviar os crentes. Rapaz. E aí ele vai falando assim, olha, e vai dando estratégias, né? Olha, faz assim que você vai conseguir desviar. E a primeira, uma das primeiras estratégias que o estagiário do diabo usa é distrair. Verdade. Olha, distrai eles, enterte eles, entretenimento, que aí eles vão se perder e no entretenimento você distraiu, pei. Rapaz, ataque. E hoje essa questão de distração, né? Agora eles criaram esses, tanto no YouTube como no Instagram também, até mesmo no TikTok, esses aplicativos assim, essas redes sociais que tem esses vídeos curtos. Rapaz, isso quando pega a atenção da pessoa, eu falo de mim mesmo, tá? Falo de mim mesmo que eu já vivenciei isso aí. Rapaz, isso aí quando pega a pessoa vai o dia todo se deixar naquilo dali, só vendo vídeo curto assim, ó. Você vai vendo. Porque é curto, é um atrás do outro, e você aí quando você vê, você passou seu dia, você não orou, você não jejuou, você não leu a Bíblia, você não fez nada. Você tá mais vulnerável. Né? Falando esses vídeos curtos, porque quando você vai ver isso, eu também vejo, não tem que mentir. Só que aí você vai ver é interessante, achou interessante, vai outro, vai mais interessante, vai vendo quando acabou. Uhum. E pasme, né? Parece que muitos não sabem, mas se você tiver com o seu celular próximo a você, e você comentar carro, logo quando você for abrir, vai apresentar, eles vão jogar anúncios de carro para você. Uhum. Isso aí eu ouvi, fiz o teste, falei assim, gente, o inimigo tá furioso com esse negócio. Porque... E tá arrumando e parece que não, mas Isaías e outras pessoas que trabalham com essa questão midiática, nenhum aplicativo, nenhuma dessas negócios, eles fazem nada sem pensar. Tudo é pensado para chamar a sua atenção. Por exemplo, eu vi um rapaz falando sobre empreendedorismo, né? E aí a gente entra nessa questão de tirar a atenção. E aí ele fala que você vai nessas lojas americanas e outras do tipo, quando você vai pagar, você vai para a fila para pagar, eles te cercam dos dois lados de coisinhas. E na maioria das vezes as pessoas, quando estão ali paradas e olhando para aquilo ali, elas acabam levando. Você tá na fila, né, vendo aquele monte de coisinha lá. Então o cristão, ele precisa, e o jovem o curioso, né, a curiosidade da vida, o desejo de conhecer novas tecnologias, de conhecer coisas diferentes. Tem que tomar cuidado. Tem que tomar cuidado, porque nós volta aquilo que nós comentamos ali. Talvez hoje nós estejamos em uma guerra mais acirrada do que eles antes. Porque hoje a gente está vivendo como se estivéssemos
quase no céu. E naquela época o povo estava vivendo um dia após o outro, crendo em Cristo e pronto a morrer por Cristo a qualquer momento. Então eles aceitavam Cristo para morrer. E hoje a gente cria essa questão de... eu costumo dizer com os jovens, com o pessoal, sempre quando eu estou falando, que o maior erro nosso hoje é tornar o evangelho confortável. É tornar a pregação cristã confortável. E os jovens hoje em dia, né, e aí entra naquilo que a gente estava falando aqui antes, os jovens hoje em dia, eles estão ficando cada vez mais altivos. Você quer ver uma coisa? A gente falando para jovens, né, contexto de EBD, hoje a gente tem um grande problema, uma grande dificuldade, que é trazer os jovens para a EBD. Sim. E aí às vezes a gente pergunta, gente, mas qual é o problema? O que está faltando? Porque eles vão lá nas redes sociais, a gente vê aí, e Enem, e você tem imagem, som bonito, tal, as pessoas falam bonito, e às vezes chega no professor da escola bíblica dominical, aí não tem imagem, não tem som, domingo de manhã, sono, não tem, aí às vezes o professor não tá bem afiado, né? Desanima. Só que aí é que tá, é essas coisinhas que vai afastando, vai atrasando. Então a altivez é algo que a gente precisa trabalhar, porque a concupiscência hoje a gente tem dos olhos, da carne. A carne, tudo que os nossos olhos contemplar que agrada a carne, você vai ser aflorado. Então o jovem está descobrindo coisas, né? Então quando a gente fala de, por exemplo, de concupiscências da carne, hoje, por exemplo, um dos maiores problemas jovens, não só jovens, né? Mas jovens, por exemplo, é a pornografia. E aí a gente tem as redes sociais aí, que é um vídeo do tal do TikTok, que é um vídeo disso, que é umas danças isso, que é um... Então isso vai trazendo, e é aquilo que a gente estava falando aqui. Aí você vê um videozinho, uma dancinha engraçada, e daqui a pouco você vai vendo uma mais despida, e daqui a pouco você vai vendo... Aí daqui a pouco você está seguindo aquele canal, cidadão ali, e por aí vai. Então assim, é uma coisa que quando você vê, você é 24 horas ali. E aí agora eles tem aquele negócio também, olha, você pode ganhar dinheiro assistindo vídeo. E te dá um dinheiro. Isso aí é uma das pessoas que estão mais procurando hoje. Isso aí acaba aprendendo a pessoa e tirando o foco, né? Pelo menos do jovem, né? Porque aí o jovem vai lá, fica o dia todo nisso daí, aí quando tem alguma coisa espiritual a respeito das coisas de Deus, por exemplo, EBD, isso aí acaba atrapalhando também a vivência do jovem nas coisas de Deus. Porque o que você alimentou não foi o espírito. Então a sua predisposição para as coisas do espírito não vai estar aguçada. Então para você trazer um jovem só arrastando, nem sempre, né? Então a gente precisa trabalhar isso. Sim. Conscientizar isso e entender que hoje nós estamos vivendo uma guerra, de fato. Uma guerra da comunicação. Hoje a gente tem aí a questão das fake news, né? Então a gente tem que tomar cuidado, porque nós estamos em uma batalha. Glória a Deus. Nós estamos vivendo dias difíceis. E o mundo nos odeia. Sim, e o problema é que a gente está amando ele. Muitas vezes a gente está amando ele. Isso aí que tá o problema. Aí entra também, né, Davi, a soberba da vida aí que ele fala aí. A respeito da soberba da vida. Você teve alguma dúvida aí a respeito? Soberba da vida? Principalmente na Bíblia, né? Eu queria saber quem foi soberbo na Bíblia. Você pode responder? Assim, soberbo na Bíblia, a gente tem várias situações de soberbo, né? Tem o caso de Naamã, a gente tem outros casos. Tem o caso do próprio Saul, né? A soberba, né? Que é uma pessoa que, devido à posição que exerce, ou devido ao bem que possui, ele acaba se ensoberbecendo, ou seja, confiando naquilo, e através daquilo ele às vezes
não tratam a pessoa como deveria tratar. E às vezes a gente tem isso, né? Essa questão da soberba da vida, de querer construir, querer ter poder, querer ter poderio. E não é assim. Soberba é o desejo também? A soberba, na verdade, é um sentimento. Só que aí, qual é o problema de uma pessoa soberba? É porque ela nunca vai achar que ela é soberba. Então, a vida, ela pode nos tornar pessoas soberbas. Por exemplo, é até meio difícil você tratar assim. Mas, por exemplo, você já viu aquelas pessoas que vai evangelizar, que os crentes evangelizar uma pessoa? Olha, rapaz, aceita Jesus, minha vida melhorou, você está nessa situação, olha aí, destruído. Aí a pessoa olha e fala assim, rapaz, a pessoa está bem melhor do que eu. Olha, tá vendo? Olha como eu estou. Está se colocando tipo assim, eu estou melhor que você, né? Isso. E aí você perde o conceito de evangelho, de anúncio de evangelho. Porque o que é evangelho? Né? Evangelho é boas novas, é uma notícia. Então, quando você vai pregar o evangelho ou anunciar o evangelho, você vai dar uma notícia daquilo que aconteceu. E a notícia do evangelho não cabe nós. A notícia do evangelho é Jesus, que nasceu para nos salvar e morreu para nos salvar. Então, a soberba hoje, a gente tem isso, né? E Saul, um exemplo, né, da Bíblia de Saul, ele chegou no reinado de Israel de forma muito nobre. O próprio Deus o escolheu, né, de forma muito nobre. E ele amou aquela posição de rei mais do que talvez o próprio Senhor. E quando ele se viu que poderia perder aquela posição, ele começou uma caça incansável a Davi, que nada tinha feito a ele diretamente, né? Olha, Davi, eu não estou usurpando o seu reinado. Então, são essas soberbas, pessoas que, quando me apresentaram aqui, irmão superintendente, eu sempre costumo dizer, tenho certeza que Deus me chamou para a área do ensino, ser professor. Superintendente, a gente ajuda aqui, daqui a pouco outro entra, ajuda, daqui a pouco outro vai. Sim. Então, assim, tem pessoas que vivem nisso. E os jovens, interessante disso é que a soberba, que é poder de ter alguma coisa, por exemplo, você vai na escola lá, aí tem um irmão que está com um telefonezinho simples. E aí, às vezes, um jovem vai lá, consegue um emprego, um estágio, e junta 1 ano de dinheiro para comprar um iPhone 13. Para mostrar ao coleguinha ali que está com o iPhone 13, que está com aquela coisa. Mas você vê, ele pegou o recurso de 1 ano todo, talvez, e gastou em um dia. E gastou em um aparelho de telefone que no próximo ano eles lançam o 14 e aquele já foi. Ou ele pode pegar esse telefone, sair na rua e alguém roubar ele, que é o que o texto vai dizendo. Então isso é soberba da vida, quando a gente ama mais as coisas do mundo do que as coisas de Deus. Então a gente tem que tomar cuidado com isso, como um versículo bíblico, né, que diz que o próprio Deus ele vai dizer, olha, é um coração contrito, quebrantado, eu não resisto, mas um coração soberbo, altivo, eu vou abater. Então, para ser cristão, para o jovem, né, cristão, ele precisa entender que a vida, o poderio, o mundo, né, o mundo ele te valoriza pelo que você tem. O ser cristão te valoriza pelo que você é. E a buscar as coisas de Deus, né? Jesus vai ensinar lá tá na Bíblia, né? Jesus vai ensinar lá ensinar a buscar em primeiro lugar o reino de Deus, né? E todas as demais coisas vão ser acrescentadas. Não se preocupar com o que vai comer, com o que vai beber, o que vai vestir, né?
Isso aí tudo é coisa que vai ser acrescentada, né? Mas busque em primeiro lugar o reino de Deus, né? As coisas dos céus. Porque e aí é uma questão que a gente deveria refletir. Semana passada, domingo, né? Domingo a gente lecionou com os jovens, né? E o tema da lição era antecipando os planos de Deus. E aí eu fiz uma pergunta para eles e coloquei no grupo lá deles, lá, né, para eles refletirem e lançarem. E a pergunta foi: as nossas ações, elas podem impedir ou anular os projetos de Deus na nossa vida? As nossas ações. Acredito que sim. E aí eles responderam não, sim, outros responderam não, e a gente trabalhou essa questão. Uhum. Mas quando você responde essa questão, você chega em outra. Bom, se as nossas ações podem ou não impedir os projetos de Deus na nossa vida, a pergunta que se vem é: qual é o projeto de Deus na sua vida? Qual é o projeto de Deus na minha vida? E aí a gente vive em um mundo hoje que até as profecias, elas são norteadas pela soberba da vida. Algumas profecias, né, como diria o pastor Silas Malafaia, algumas profetadas aí, olha, você vai ser um excelente cantor, você vai cantar para o mundo todo, você vai ser visto por todas as nações, você vai gravar um CD hoje mais não, né? Você vai gravar um vídeo e você vai ser reconhecido. Tá, mas e se Deus quer que você seja um bom cantor somente, ou um bom instrumentista para servir a sua igreja? Será que você estaria tão satisfeito? Será que o seu ego... Há um livro do Timothy Keller, quem puder depois ler, é um livro pequenininho, Ego Transformado. Uhum. Ego Transformado. Que vai tratar... É um livretozinho, se eu não me engano, na Amazon de vez em quando ele está lá 14, 13, 16 reais. E aí a pergunta às vezes a gente fica nisso, olha, você está aqui no podcast e você está compartilhando a palavra, Deus vai te levantar como um pregador de nações, você vai pregar para o mundo todo, você vai rodar o mundo todo, você irá ser conhecido, você pregará em grandes congressos. Mas e se Deus quer que você seja um excelente expositor da palavra aqui na congregação de Colina? Glória a Deus. Rapaz, aí já... Então, assim, você está entendendo essa questão? O mundo sempre vai te querer te oferecer tudo. Nunca só um limitado. Eu falei com eles, eu vi um encontro de pastores e o tema era ministério fracassado. E aí ele tratou da seguinte, essa questão da soberba da vida, né? Que ele fala o seguinte: olha, pensa no interior, canto de interior. Uhum. Eu sou do interior. E lá nesse interior há uma igrejinha lá que tem 10 membros, igrejinha pequenininha. Supondo que esses 10 irmãos são crentes até o tutano, como diria o outro, né? Terrivelmente cristão. E Deus levanta um pastor lá para pastorear essas 10 pessoas. E ele pastoreia lá aquela igrejinha, sem microfone, sem banda, sem instrumento. E esses irmãos vão para o céu. Para os homens aqui, esse pastor teve um ministério fracassado. Ele não conseguiu colocar mais do que 10 pessoas na sua igreja. Uhum. Ele não conseguiu construir um mega templo. Ele não conseguiu pregar num mega congresso. Para os homens, ministério fracassado. Mas e para Deus? Verdade. Às vezes eu fico até pensando em respeito a isso aí também, essa questão. Você deu o exemplo da igreja, né? Mas às vezes até mesmo num líder, um líder de jovens, um líder de círculo de oração, né? Que diante da fracasso, né? Em respeito a crescer o número de liderados, né? Aí, às vezes ele acha que não está
né, que ele não está em conformidade com a vontade de Deus, né, diante dessa situação. Eu mesmo já cheguei até me parei pensando nisso, que eu sou líder de jovens, né? E às vezes na madrugada assim, pensando, será, Senhor, que não está conforme a tua vontade, que a gente não está vendo ir para frente, né? Só que muitas das vezes, né, além de ser coisas que ensina a gente, né, muitas das vezes Deus quer que você traz a totalidade vou usar essa expressão, totalidade do Espírito, né, para aquelas pessoas ali, que você leva aquelas pessoas, aquele pouquinho de pessoa ali à santidade, né, a amar a Deus acima de todas as coisas, né, já está importante, já está bom, né? Você levar aquele tanto de pessoa ali para o céu já é o suficiente, sim, né, muitas vezes. Pegando um exemplo de líder de jovem na mocidade, tipo assim, você foi líder de jovem a vida toda. A sua vida toda que você foi um líder, você só conquistou 10, 5 na mocidade. Aí você fica se perguntando, nossa, você não, né? Os outros, nossa, poderia ter conquistado muito mais, puxado muito mais almas para Jesus, mas conquistou só 5. Mas pensando você, se você conquistou 5 para Deus, é melhor do que 1. Sim. Você conquistou 5, você poderia ter conquistado mais. Mas se você conquistou 5, olha só, Deus ficou tão feliz porque foi 5 almas para o céu, né? Porque quando a alma se converte, a festa no céu. Então, isso é maravilhoso para você entender. Já é importante, né? E um outro exemplo, e a gente caminha um pouquinho, né? Isso eu aprendi com um homem, ele gosta muito de... Ele que me apresentou o plano de leitura da Bíblia, que eu comentava com vocês. E no primeiro ano, lá no Rio, a gente congregava, começou aquela empolgação. E aí eu sei que no final do ano, se não me engano, tinha menos de 10 pessoas que tinham concluído a leitura da Bíblia. E aí eu fui todo cabisbaixo para ele, falei, rapaz, desanima, né, Varão? Poxa, tanto de gente começou a ler a Bíblia, olha aí, nem 10 pessoas concluíram. Aí ele olhou para mim e disse assim, Gilmar Cleiton, ele olhou para mim, que isso, rapaz? Nós conquistamos uma grande vitória. E aí eu falei, como assim? Ele, rapaz, quase 10 pessoas leram a Bíblia, rapaz, através de um trabalho. Olha que vitória. Tem crente que passa o ano todo não lê a Epístola de João. Se juntar não lê o livro de Judas, que é um capítulo só. Se juntar todo, não lê. Entendeu? E olha, a gente conseguiu isso. Então, o jovem cristão, ele precisa entender isso. E uma das grandes dificuldades hoje do jovem cristão, do jovem apurado e do jovem que está inserido na igreja, é porque a gente sempre se espelha em megas, vamos fazer um congresso. Aí vai lá no YouTube, olha aqueles mega congressos, e aí a gente quer fazer igual. Só que a gente tem que entender que o mesmo Deus que contempla um mega congresso é um Deus que contempla 2 pessoas cantando. E então a gente precisa entender isso. Por quê? De quem a gente está querendo chamar a atenção? É isso aí que eu ia falar agora. Você está entendendo? Então, quando a gente ama mais as coisas do mundo, a gente precisa mostrar. A gente precisa apresentar algo satisfatório às pessoas. Então, às vezes, a gente se perde muito nisso. Então, voltando àquilo que eu falei do qual é o projeto de Deus na nossa vida, e aí muitas pessoas acabam que... E eles começaram a responder... E no final eles sempre respondiam e chegavam num contexto igreja. Porque eu quero servir a Deus, eu acredito que Deus me chamou para estar aqui. Só que a pergunta é, e depois da porta da igreja? Qual é o projeto de Deus para a sua vida? O que você almeja de Deus? Onde Deus quer que você esteja? E aí a gente busca, por exemplo, João, como você mesmo disse aqui, lá no Calvário ele estava cochilando, dormindo. Mas depois Deus isolou ele numa ilha, permitiu que ele fosse isolado em uma ilha. Mas da ilha ele escreveu, e ele foi o último dos apóstolos a morrer. Então olha para você ver,
Então tem coisas na nossa vida que João não estava em Jerusalém, ele estava isolado lá em Patmos. Então não é onde nós estamos, não é o lugar que nós congregamos, não é a quantidade de membros da nossa igreja, não é a nossa oratória, não é o que a gente conquistou, é o que de fato nós estamos fazendo. Porque tem uma história, está no livro Heróis da Fé, publicado pela CPAD do Orlando Boy, de um jovem chamado Moody. E lá conta que ele chegou na escola dominical e viu um rapaz lecionando, e ele se encantou com aquilo. E aí ele foi para o pastor e disse assim: olha, pastor, eu queria ensinar também. O pastor disse: olha, faz o seguinte, se você conseguir uma turma para você ensinar, aí você pode dar aula. Aí esse rapaz saiu de porta em porta, de casa em casa. Olha, domingo lá na igreja, lá tem escola dominical, eu quero que vocês vão na minha turma. E aí diz que no primeiro encontro esse rapaz levou uma quantidade boa de pessoas. Aí conseguiram um cantinho lá para ele. E ele incansável. Com um certo tempo tiveram que alugar um galpão anexo à igreja porque não cabia a turma de Moody. Então assim, a vontade de querer fazer para Deus. E aqui o texto de João que traz a nossa meditação, ele é muito claro, né? Não amem o mundo nem as coisas que no mundo há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, os desejos da carne, os desejos dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como os desejos, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece como? Para sempre. Para sempre. Então a gente tem que entender isso. A gente vive no mundo, a gente está no mundo, mas a gente não pode amar mais o mundo do que a Deus. Porque quando a gente amar o mundo mais do que a Deus, o amor de Deus não está em nós. E Davi percebeu isso aí, né? Sim. Davi percebeu, tanto que ele até quis, né? Ele quis mais a presença de Deus do que tudo. Ele falou: não, se a tua presença não estiver comigo, sim, nada, não quero saber. Há um fato até do que a gente está falando, essa questão da altivez dos olhos, né? Soberba. Davi, ele antes de todo o enredo, né, de Davi conhecido, Davi ele chama o profeta Natan e fala bem assim: olha, Natan, eu tenho olhado os outros povos aí, olha para você ver, e eu percebi que os deuses deles habitam em grandes palácios, grandes casas, e o nosso Deus habita nas tendas. Andava na tenda. Eu vou fazer uma casa para Deus, uma casa, e ali naquele contexto eles tinham quanto maior o Deus, maior o templo. Então Davi olhou: não, nosso Deus não pode ficar em tenda, vou fazer uma casa. E aí Natan, profeta palacial, tudo certo, pode fazer, Deus é contigo. Davi sai, Deus vai a Natan: Natan, quem disse a Davi que ele vai construir casa para mim? Volta lá, Davi. Fala para Davi que ele não vai construir, não. Fala com Davi que eu habito onde o meu povo habita. Quem é Davi para construir uma casa para mim? Eu não dependo disso. Porque o coração de Davi não estava tanto que Deus depois permite, né, que faça uma casa para ele. Mas por que Deus não permitiu? Um dos motivos, né? Tem alguns outros, mas o motivo era: o coração de Davi em fazer algo para Deus não era porque ele estava pensando em Deus, é porque ele estava pensando nos outros. Então eu tenho que mostrar a potência do meu Deus, eu tenho que mostrar a grandiosidade que é esse Deus, então eu vou fazer algo assim extraordinário. Deus falou assim: não, o seu desejo, a concupiscência dos seus olhos, não é isso que eu quero, não. Então a gente tem que pensar nisso. Muitos jovens hoje, a gente percebe que eles estão vivendo uma vida cristã
que parece que eles estão na igreja, mas não estão dentro da igreja. Porque os projetos nunca são para estar ali, viver ali. Então a gente precisa cuidar disso. E como eu disse ali, nós estamos vivendo talvez uma das maiores perseguições que o movimento cristão já viveu. Glória a Deus. Rapaz, e nós já estamos vivendo os últimos dias, né, mano? Estamos vivendo os últimos dias e a gente tem, nesse tempo, a gente tem que se aproximar de Deus como nunca se aproximou, né? Sim. Porque Jesus já está voltando, a gente vê as coisas acontecendo aí, né? A incerteza do amanhã é uma coisa terrível, né? Principalmente na política, a gente olha assim, se isso acontecer, nossa, acabou, aí já era, entendeu? A gente fica nessa... Se fulano ganhar, meu Deus. Aí a gente fica nessa daí, entendeu? E às vezes a gente até mesmo acaba se esquecendo que o nosso Jesus está voltando. A principal notícia do amanhã que pode acontecer para nós é essa: Jesus voltar. O resto é o resto. Né? Essa é uma questão que daria um outro bate-papo. A pessoa esperar uma ação messiânica de um homem. Eu ouvi, a gente escuta pessoas dizendo, não, mas ele é o defensor do Evangelho. Não, o defensor do Evangelho é o próprio Cristo. É o próprio Cristo. Ele não precisa disso. Então a gente acaba criando esses estigmas. E a Bíblia, ela vai nos mostrar isso, que a gente precisa crer em Deus, confiar em Deus. E a nossa busca, né, na questão de querer... Hoje em dia você vê um projeto da bancada evangélica que querem ter um país de líderes cristãos. Isso é uma utopia. Porque na história nós já tivemos a igreja um domínio e foi um desastre. Quando a igreja dominava tudo, a igreja regia o jurídico cristão, e foi um desastre. Tanto que a gente precisou de uma reforma para poder... reforma protestante. Então, ter líderes no poder cristão não significa nada. Porque é o que o N.T. White diz: o reino já e ainda não. O Senhor já reina sobre a sua igreja. A igreja, ela está na terra, mas ela não é da terra como nós lemos. Então, o povo precisa entender isso. O povo precisa viver a simplicidade do Evangelho. O povo precisa entender, os jovens, né, hoje, nesse mundo pós-moderno onde a gente está vivendo, né, do relativismo das coisas, a questão do corpo meu, minhas regras, do que é natural agora não é tão natural. Então nós precisamos viver isso. E quando eu falo de viver de modo mais simples, viver nos propósitos de Deus, tem a oração do rei Agu, Provérbios 30. Ele diz o seguinte: 2 coisas te peço, ó Deus, não recuse o meu pedido antes que eu morra. Afasta de mim a falsidade e a mentira. Não me des nem pobreza e nem riqueza. Dai-me o pão que me for necessário, para não acontecer que, estando eu farto, te negue e diga: quem é o Senhor? Ou empobrecido, venha furtar e profane o nome de Deus. Então olha a oração do rei Agu. Então assim, a gente precisa entender isso. E aí quando eu falo dessa altivez, eu vou dar um exemplo aqui, depois Isaías edita aí. Nas redes sociais hoje, vocês vão identificar, apareceu um jovem lá no programa de televisão do Raul Gil, um rapaz de um talento enorme de cantar, e o nome desse rapaz foi denominado nome artístico J.A. Esse rapaz
Não, ele é isso é conhecido. E era de congresso em congresso, de festa em festa, de estado em estado, até fora do país. E esse rapaz foi consumido por isso. Hoje, esse jovem diz o seguinte: eu não sou homem mais, eu sou uma mulher, um corpo de homem. E aí você vê hoje ele nas redes sociais dizendo que oprimiram ele, não permitiram que ele fosse o que ele é hoje. Hoje ele é o que de fato é. E aí a pergunta que eu faço é: ele tem talento? Ele tem chamado de Deus para aquilo? Tem. Fato. Só que talvez se ele tivesse, em vez de congresso em congresso, estado em estado, viagem em viagem, multidão em multidão, tivesse na igreja, participando da escola bíblica dominical, Santa Ceia, participando do culto de ensino, participando da Santa Ceia, estudando, louvando a Deus, mas com moderação, será que talvez ele estaria onde está hoje? Então acho que essa é uma reflexão que a gente deve o simples para a gente. A irmã Eva de Paula, acho que muitos já ouviram falar dela aqui, ela dizia o seguinte: olha, não é, muitas pessoas acham, eu vou para o culto, é sempre aquela coisa, oração, leitura introdutória, 3 hinos da harpa, oportunidade para os conjuntos, pregação, bênção apostólica embora. É rotina, é tudo mesmo. Não, pelo contrário, todos os dias tem novidade de Deus na nossa vida, todos os dias. Então o jovem precisa entender isso, que para a batalha que nós estamos vivendo, né, a gente precisa estar aqui, a gente precisa estar próximo de Deus. Vocês já ficaram perto de alguém que vocês admiram bastante? E aí você olha para uma pessoa e fala assim: nossa, eu quero ser igual a essa pessoa. E aí quando você chega perto dessa pessoa, você fala assim: olha, eu já caminhei bastante, mas ele ainda sabe mais do que eu, então eu preciso ouvir ele. É assim que a gente tem que estar aqui dentro da igreja, por mais perto de Deus, mais próximo de Deus. Porque quando a gente chegar muito perto dele, a gente vai começar a admirar ele e falar assim: não, eu quero chegar mais perto. E aí é aquele versículo: sede santo como eu sou santo. Que a gente vai entender a nossa pequenez diante de um Deus tão grande. Glória a Deus. Então, quando a gente entender isso, não há soberba. Porque não há nada em que a gente possa se gloriar. Aí vem Paulo na carta aos Efésios e diz: olha, a salvação ela não vem de vós. Uma notícia triste, né? Vem de Deus. Não vem de vós. Não vem de obras. Sabe por quê? Para que vocês não se gloriem nisso. Para que vocês não sejam soberbos, né? Para que a soberba não entre no coração de vocês. Glória a Deus. Deus sabe o que faz, né? Deus sabe o que faz. Muitas vezes a gente se ilude, principalmente quando você está na igreja. Aquele exemplo, J. Infelizmente, né? Você deixou levar o espírito, começou a desejar mais a carne. Sim. E virou o que é hoje, infelizmente. Mas aquela situação, enquanto há fôlego, né, a esperança. Mas a gente precisa entender isso, que há jovens no nosso meio, que da mesma forma que estão escutando hoje o nosso podcast, ou vai ouvir daqui 3 dias, tá vendo esse rapaz lá. Entendeu? Então, assim, um exemplo, né? A gente precisa, esse texto de João, a carta de João, o texto bíblico, ele é muito claro. Então, a igreja ela precisa entender isso. Esse trabalho de vocês aqui é importante. Hoje a gente vive um mundo midiático, fato. Não tem. Então, isso é um trabalho que deve ser valorizado. Amém. Esse é um diálogo que deve ser permanecido, porque pessoas e pessoas precisam ouvir. Então, às vezes, eles não têm a oportunidade. Você vai em qualquer lugar, tem alguém com o celular na mão, com fone de ouvido. Então, essa busca, esse diálogo, chegando àquilo que você falou, dá um like aí, compartilha, manda lá no grupo da escola. Então, você vai alcançar pessoas. Você vai alcançar pessoas.
Fala pra gente aí, pra gente finalizar, um pouco do seu trabalho aí, do grupo aí da leitura da palavra que vocês têm aí, que é uma coisa bem importante, né, para o cristão. Esse é um grupo que a gente tem, é um grupo de leitores da Bíblia. Então a gente tem um cronograma, tem vários, se você procurar aí, plano de leitura da Bíblia, você encontra vários aí. Tem uns que você lê Novo Testamento, Antigo Testamento junto. A gente utiliza de Gênesis a Apocalipse. A gente começa ali no Gênesis e vai até Apocalipse. Qual a intenção de ter um projeto desse? De trabalhar com isso? A intenção não é que a gente crie pessoas que dizem, olha, eu já li 10 vezes a Bíblia toda. Não, é você criar a prática de ler a Bíblia. Você ter o contato com o texto bíblico. Porque você pega todo ano, você lê a Bíblia, quando você fala assim, gente, onde estava isso? Onde estava isso aqui? Já aconteceu isso comigo. Gente, isso aqui estava aqui mesmo? Não. Aí você vai lá em uma tradução mais antiga, você vai em outra tradução, gente, onde estava isso aqui? Eu não vi. Ou quando você pega um irmão que bom de Bíblia, a gente tem lá um irmão Diego Tosato, o menino é fera. Então, quando ele está ali, você fala, gente, mas o que estava aqui? Onde que estava aqui que eu não vi? Então, assim, às vezes não, né? É necessário você ter contato com o texto bíblico, porque você acaba adquirindo isso. E aí são 3 versículos por dia, 3 capítulos, em média, né? Então você gasta ali 10, 15 minutos para você ler. Então você lê no celular, você lê no tablet, o nosso intuito, o propósito disso é que as pessoas conheçam o texto bíblico, porque quando você tem contato, como a gente leu a Epístola de João, você fala assim, cara, João devia estar escrevendo pra gente. Parece que João escreveu ontem, olha, não amem o mundo mais do que Deus. E a gente olha assim, tantas pessoas amando mais o mundo, como o exemplo do rapaz que a gente citou aqui. Parece que João estava falando pra gente, né? Mas não, João estava falando para aquele povo, para aquele contexto dele ali. O pensamento de João, é claro que é a condução do Espírito, mas era de alcançar o povo dele ali. Então a leitura da Bíblia nos faz isso. A experiência, né, os teólogos, né, a gente acredita nisso, na iluminação do Espírito, que não sei se já aconteceu essa experiência com vocês estarem lendo a Bíblia e daqui a pouco saltar um texto ali. Você fala assim, gente, que é isso? E aí eu tive uma experiência que fecha muito com o que a gente falou aqui hoje. Logo no início da minha conversão, era na busca do batismo, outra situação que os jovens hoje parecem dispersos a isso, da importância do batismo o Espírito Santo, né? do Espírito Santo. Eu no meu projeto de TCC da Faculdade de Teologia, eu falei sobre pentecostalismo, e é algo que a gente precisa falar das raízes pentecostais. E aí eu nessa busca no início ali, e naquela sede, né, de buscar, de querer Deus, e tudo que falava assim, olha, é de Deus, eu estava no meio. E naquela busca a gente se decepciona, a gente se entristece, porque nós somos a carne, né? Os olhos. E a gente quem não nasceu num berço evangélico, quem não nasceu num berço cristão como eu, por exemplo. E o jovem tem muito isso, né? Essa questão das questões da vida. E aí eu naquela crise existencial comigo mesmo, eu dormindo e começou uma voz, ouvindo uma voz, e a voz dizia, olha, 2 Pedro 4:2. Falei, gente, que é isso? 2 Pedro 4:2. E eu falei, gente, que é isso? Eu não sabia de que se tratava. E aí eu busquei na Bíblia, e aí eu fui lá, acordei a dificuldade para achar o Pedro. E aí quando eu achei, dizia o seguinte, 1 Pedro 4:2, dizia o seguinte: para que no tempo que lhes resta na carne, não vivam mais
de acordo com as concupiscências da carne, mas segundo a vontade de Deus. Eu ouvi a voz citando esse versículo, e aí, no outro dia eu acordei desesperado. Acordei não, porque eu não consegui dormir mais ali. E aí falei com o irmão Diego, e ele falou assim: varão, Deus está te confrontando. E eu acho que é isso. Eu acho que o propósito do jovem hoje, e a questão de amar a Deus, é viver esse confronto com Deus. E aqui na minha versão, na NAA, diz aqui, ó, não usa a palavra concupiscência, né? Tão difícil, às vezes até difícil de pronunciar, mas diz as paixões humanas, né? Essa versão. Então, essa é a vontade de Deus para a minha vida, essa é a vontade de Deus para a nossa vida. Glória a Deus. Aleluia. Não amar as paixões humanas, que é a tradução de concupiscência. Talvez uma palavra tão difícil, mas são paixões humanas. São desejos que vai nos satisfazer agora, mas no final da fila, quando a gente chegar lá, a gente vai entender que nós chegamos com as mãos vazias. Satisfazem somente a carne mesmo, né? O mundo não está de brincadeira, né? E aí, queridos, nós vamos estar colocando aí na descrição o link do grupo do WhatsApp, amém? É livre assim para... pode entrar lá. Amém. Nós vamos estar colocando aí o link do grupo do WhatsApp na descrição do vídeo aí, para você poder estar acessando lá, e todo dia você vai poder estar lendo, tá, a palavra do Senhor juntamente com os irmãos lá. Lá eles colocam de acordo com cada dia os versículos que vão ler. Agora está em Salmo, né? Sim. Está em Salmo. Então assim, vai indo, e quando terminar, chegar em Apocalipse, volta de novo. Eu mesmo já vou entrar no link lá hoje. Faz isso também. É uma prática judaica, a gente sempre fica exaltando eles, mas a prática judaica é o seguinte: eles leem a Torá todos os anos. Glória a Deus. De Gênesis, todos os anos ele lê. E aí você fala, eles não cansam de ler. Por quê? Porque todo ano tem coisa nova. Se renova dia após então a gente tem só um pouquinho mais de livro para ler, mas a gente aprende. Glória a Deus. E ressaltando aqui para os irmãos que forem participar, essa leitura que a gente fala não substitui escola bíblica dominical, não substitui o culto de ensino, não substitui o culto na igreja. Pelo contrário, ela te dá subsídio para você participar com mais alegria desses trabalhos da igreja. Você vai estar, é uma coisa que você vai estar mais, você já vai estar assim te direcionando, né? Sim. Ao contrário de uma rede social que você passa lá horas lá assistindo, aquilo ali só vai tirar o seu foco, a sua vontade. Mas as coisas de Deus, as coisas espirituais, elas se discernem, né? Espiritualmente. Sim. É isso aí, queridos. Então, nós vamos ficando por aqui. Irmão Renan, muito obrigado, viu? Te agradeço de coração. Esta palavra trouxe um ensinamento, uma edificação muito grande para a nossa vida, né? Tanto para mim, Davi também, acredito, né, Davi? Davi aprendeu bastante coisa também, eu também aprendi. E nossos queridos ouvintes aí também, e nossos irmãos que estão nos acompanhando no YouTube também aprenderam bastante aí. Então é isso aí, queridos. Nós vamos ficando por aqui. Que Deus abençoe tua vida. A paz do Senhor. A paz do Senhor. Tchau, tchau. Paz do Senhor a todos.